Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. O casamento de Maria Branca foi bem diferente das do mundo inteiro. Não teve festa e nem bobocada e não foi convidado nenhum só parente. Somente os dois debaixo de uma árvore jurando tudo que vinha na mente. Juraram a tal de fidelidade, juraram tudo para todos sempre. Passado um ano veio o Antoninho, em mais um ano veio a Isabel, em mais um ano veio a Carolina, em mais um ano veio o Gabriel. Os filhos todos de Maria Branca foram batizados diferentemente, sem água e sal, etc e tal. Maria Branca era tão diferente. Eu sou o Na hora professor santa Marcos aproveitar. Ferreira, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, do EDA, Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação. Já há 6 anos no isolamento social aqui, no pé da Serra da Cuesta, por opção, muito antes da quarentena do Covid-19. E talvez possa parecer muito estranho um professor de mitologia num departamento de administração. É que quando entrei na faculdade era para uma disciplina chamada Antropologia das Organizações e Educação. Disciplina que logo em seguida foi eliminada por uma das várias reformas no curso de pedagogia. E sempre iniciei pelas licenciaturas. Muitos me perguntam por que um professor de mitologia num departamento de administração. É que algo que sempre me chamou muito a atenção, desde muito tempo, já há mais de 40 anos de magistério, é onde se escondem as nossas matrizes de pensamento e alma. Onde se escondem as nossas matrizes de pensamento e alma no modo ocidental de viver. Porque essas nossas matrizes afro-ameríndias, orientais, sempre foram adormecidas e escondidas pelo modo ocidental. Isso quer dizer o modo patriarcal, discriminador, oligárquico, discriminador, racista, etnocêntrico, oligárquico, que tem o seu modo de reprodução em 2 equipamentos básicos, a escola e a universidade, crias da própria cultura ocidental a rigor no século XII. Então, lembrando um velho escuchao, é um título que se dá aos amaltas, às pessoas que nos orientam nas comunidades tradicionais, em especial entre os quechuas em toda a cordilheira, assim como também entre os Guarani, o Xixeramon, são aqueles que devem ser escutados. Um escuchao conversando com Atahualpa Yupanqui, um folclorista argentino que muito admiro, já falecido. Perguntava a ele: Donata, que veneno existe en tus letras que todos nuestros jóvenes cuando empiezan a leer se vuelven contra nosotros? Que veneno existe nessa sua escrita que todos os nossos jovens, quando começam a ler, se voltam contra nós? Esse é o efeito mais colonizador que se possa ter com esses 2 equipamentos. Desde a minha parceria, entrada, conversa, diálogo com as comunidades tradicionais, quilombolas, aldeias, o povo basco, comunidades chinesas, orientais, indianas, enfim,
ao longo desses mais de 40 anos, não só com mitologia, mas mitologia e música, e por isso música étnica, sabemos que as grandes sociedades, ou melhor, comunidades tradicionais, sobrevivem muito bem há 3, 4, 5 mil anos, ágrafas por tradição oral, e não precisam desses equipamentos, escola e universidade. Têm as suas próprias formas de iniciação, que difere muito do modelo escolar. Então, assim, resumindo um pouco, para mim, seria um momento ótimo durante a quarentena do Covid-19, mostrando a irrelevância dessas duas instituições para fins autônomos, para fins de autogestão, para fins de identidade, processo identitário dessas várias chamadas, entre aspas, minorias. Seria bom aproveitar e explodir todas. Há que começar-se do zero. E começar do zero inclui, inclusive, abandonar esta arquitetura geométrica cartesiana dos caixotes, como diria o Jorge Gusdorff. Caixotes que encaixotam todas as almas, nos longos corredores de várias salas retangulares, compartimentadas, iluministicamente organizadas, republicanamente legitimando um poder que é espúrio. E todo docente sabe muito bem que esse poder espúrio ele é emprestado das instituições. Por isso sempre prefiro abandonar todos esses penduricalhos pedagógicos. Lista de chamada, presença, seminário de aluno, que é a coisa mais fake que eu já vi na minha vida, fichamentos, resumos, provas, etc, etc. Todos os instrumentos de sequestro do aluno frente à incompetência do docente, que não tem nada para dizer. E todos os alunos, estudantes, pessoas na condição de estudantes, sabem reconhecer e diferenciar uma coisa da outra. Em meio à pandemia, todos foram condenados a voltar para casa. O que é voltar para casa? Voltar para casa é retornar ao seu centro, retornar ao abrigo, retornar a se defrontar com a escuridão daquilo que se é, daquilo que é você mesmo, sem nenhuma outra alternativa. Eu fico absolutamente decepcionado com todas essas receitas que têm aparecido nos meios midiáticos de o que fazer em casa, como se as pessoas já não soubessem mais existir, como se elas não soubessem o que fazer com a sua própria vida, quando estes sequestros do modo capitalista, que é precisamente o vínculo ao trabalho, à vida produtiva, a venda da mão de obra. Trabalho não é venda de mão de obra. Muita gente demora muito tempo a perceber isso e perde anos e anos de sua vida escravizados ao sistema, alimentando o sistema, sem se autorrealizar. Então, esse encontro com a sua própria sombra, possibilitado pela quarentena, tem, de uma maneira bastante perversa, mostrado o aumento da violência doméstica. Violência contra as mulheres, contra os filhos, contra os idosos. É como se as pessoas não soubessem mais existir sem os apelos do mundo produtivo. E a escola e a universidade não fazem outra coisa a não ser prepará-los para esse meio produtivo. Então, eu acho que uma faculdade de educação deveria preocupar-se muito mais com essa educação do seu modo amplo e não reduzir-se a uma faculdade de escola. Eu sei que isso ofende iluministas fervorosos, enciclopedistas, republicanos, mas todas as comunidades tradicionais já nos mostraram e continuam mostrando com as suas experiências o que é a construção coletiva do consenso para o bem comum. Muito longe do que pretende a República com a sua autoridade, numa democracia simplesmente representativa que faz
pandemônios com a própria pandemia. E, evidentemente, o presidente eleito é um exemplo de irresponsabilidade e de ressurgimento, entre aspas, desse pensamento totalitário. Então, o meu isolamento já foi por opção há muito tempo e continuo trabalhando, investigando e fazendo as minhas coisas sem muitas alterações no seu cotidiano. Porque optei por qualidade de vida, por ser mais coerente com as coisas que eu penso e acredito e que na maioria das vezes tento compartilhar em sala de aula, mesmo sendo aulas não de mitologia, mas de políticas públicas, e tentar evidenciar o quanto as políticas públicas são impessoais, estatísticas, modos de dominação de um Estado sobre populações. E tenho investido, junto com vários parceiros, naquilo que me parece muito mais interessante, que são as poéticas públicas. As pessoas é que devem fazer aquilo que lhes é interessante e necessário no seu próprio terreno, no seu próprio espaço. Daí a necessidade da criação, daí a necessidade de comunicar-se, daí a necessidade de autogerir-se, daí a necessidade de uma vida coletiva que dá substrato à nossa própria existência como pessoa, e não o inverso. Vocês podem ver a íntegra dessa entrevista à revista Pretérito do Futuro, que muito me honra com o convite para a entrevista, e eu sempre gostei muito dessas iniciativas dos estudantes, alunos e alunas, mostrando a possibilidade desta autocriação. Assim como foi a sua época a criação do LabArte, Laboratório Experimental de Cultura e Educação, em 2004, por iniciativa dos alunos, assim como também o movimento bastante intenso e desgastante para a criação da disciplina obrigatória de Cultura e Educação Afro-Ameríndia, segundo a Lei 10.639, que, apesar de todo o esforço dos estudantes, ao qual me somei para tentar auxiliar, somente 17 anos depois da aprovação da lei é que a gente tem efetivamente a disciplina obrigatória. Isso na maior universidade do Brasil, maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Então só evidencia a miopia, o elitismo, a inapropriedade dessa instituição chamada universidade para o bem comum. O que a gente tenta fazer é oxigenar as reflexões, não se trata de voltar ao modo tribal de existência, isso seria anacrônico para o mundo ocidental, além de impossível. Não se trata disso, mas de entender outros modos possíveis de vida para oxigenar, encontrar alternativas mais saudáveis para a convivência no mundo ocidental. Essa estrutura dos caixotes e das casinhas, das pessoas todas acumuladas umas sobre as outras em apartamentos isolados, fazendo com que a sua solidão absolutamente intransponível se torne insuportável. Quando, ao contrário, na vivência coletiva, as nossas solidões se acariciam, as nossas solidões dançam e cantam juntas, poemizam, fazem seus poemas, suas poesias, seus épicos, suas tragédias. Por isso, agradeço bastante a oportunidade de dialogar um pouco, mesmo que virtualmente, pois meu desejo não é mais voltar ao centro urbano de São Paulo. Esse projeto de um fundamentalismo urbano é extremamente tacanho e suicida. Se não o Covid-19, logo mais teremos outros vírus, porque esse modo de vivência baseado nesse fundamentalismo urbano, na desertificação das cidades, baseado
no capitalismo, no culto ao consumo, ao shopping como templo de realização, entre aspas, esse modo da hiperpopulação no espaço reduzido só pode ser suicida. Como eu não compactuo com isso, como dizem as tradições, no tempo da escuridão, a gente vai tentando fecundar outros tempos possíveis. Diria o Caetano naquela canção maravilhosa, Nova Ordem Mundial: não acredito num dia em que todos os homens concordem, apenas sei de diversas harmonias possíveis e sem juízo final. Se os deuses permitirem. Obrigado. Om Shanti. Ganga Napatiye Namaha, Ganga Ganapatiye Namaha, Ganga Ganapatiye Namaha, Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Jaima, Jaima, Jaima Kalima. Jaima, Jaima, Jaima Kalima.